Olá, tudo bem? Eu me chamo Beatriz Fialho, eu sou psicóloga clínica e eu estou na área de neurodesenvolvimento há quase 3 anos, trabalhando especificamente com o público com autismo e transtorno positivo desafiador, além do TDAH, né, que é o transtorno de atenção e hiperatividade. E aí hoje a gente vai falar justamente sobre essa importância da avaliação para o transtorno do espectro autista no contexto de intervenção. E aí a gente começa falando que os sujeitos que possuem hipótese diagnóstica de TEA possuem sua confirmação geralmente com base na observação comportamental dos critérios do sistema de classificação e por meio de instrumentos validados e fidedignos que permitem ao profissional traçar um perfil refinado das características de desenvolvimento da criança. Então aí a gente tem alguns instrumentos, como o CAS, né, que é um protocolo de rastreamento, tem o ViveMap também, que ajuda aí, né, nesse processo de elaboração da intervenção, além do DSM, né, que é onde tem os critérios diagnósticos ali, onde que a gente vai confirmar esse diagnóstico com base nesses critérios. E aí a gente já faz a diferenciação, né, desses critérios do TEA para outros transtornos psicopatológicos, justamente para não ser diagnosticado com alguma coisa equivocada, né? E aí a gente fala que, apesar da importância dos dados e instrumentos internacionais nessa área ter gerado, apesar da importância dos dados que os instrumentos internacionais nessa área têm gerado, algumas dificuldades para sua utilização, como necessidade de treinamento de alto custo e informação dependente dos cuidadores. Esse último aspecto representa uma limitação na nossa cultura devido principalmente à baixa escolaridade dos pais. Por isso é importante esse tipo de fonte de informação seja combinada à observação direta da criança. Então, aí a gente sabe que na anamnese da criança os pais podem descrever comportamentos e não saber exatamente qual é o antecedente. Então, a gente pode entrar em conflito em alguns momentos, pode não entender muito bem. Então, geralmente é que se combina a observação direta com a observação indireta, né? Que a gente faça ali uma entrevista, faça um protocolo de rastreamento e faça a observação direta da criança, justamente para a gente definir esses antecedentes e as consequências do comportamento, né? E também a orientação aos pais, que é de suma importância para o processo. E aí, por esse fator, alguns diagnósticos e até mesmo as avaliações equivocadas podem chegar em clínicas de todo mundo. Com base nisso, a falta de conhecimento adequado e a má avaliação profissional pode limitar as evoluções de intervenção para pacientes com comportamentos inadequados ou disfuncionais. Então, se a gente não tiver tanto a família quanto um profissional que esteja disposto realmente a fazer essa intervenção, fica muito complicado a gente ter uma evolução do paciente, né? Nesse sentido. Porque geralmente a criança chega para a gente com diagnóstico de autismo para a gente já começar as intervenções precoces, né, que a gente chama. E aí, se a gente fizer esse protocolo errado, não fizer o rastreamento correto, vai gerar consequências. E aí a gente fala que a obtenção de informações sobre diferentes intervenções em autismo possibilita que os responsáveis optem por programas que considerem as especificidades do seu filho, evitando assim investimento financeiro e de tempo de intervenção inadequado. Além do profissional dar essa orientação para os pais, também é combinado diretamente com os pais quais são os objetivos, né? Quais são os que mais afligem os pais ali naquele momento. Até porque a gente precisa pensar no paciente, então pode ser que a gente coloque algumas necessidades acima de outras, justamente para ele se tornar um adolescente ou um adulto funcional. E aí as consequências de uma má avaliação incluem aumento na irritação do paciente, que pode encadear mais comportamentos agressivos, tanto hétero quanto autoagressivos, entendeu? Retrocesso no processo de desenvolvimento. Então, tem aí um retrocesso nesse processo. Então, às vezes o paciente evolui, às vezes ele regride. E aí reforça positivamente comportamentos inadequados e disfuncionais, aumentando a probabilidade de ocorrência dos mesmos. Então, faz uma análise do comportamento aplicado ali, reforçando que não é para ser reforçado, positivamente, no caso, né? Aumentando a probabilidade. E aí causa também aversão ao ambiente de aplicação de aba e qualquer outro espaço terapêutico, que a criança fica aversiva no ambiente. E aí uma avaliação positiva inclui profissionais capacitados e treinados adequadamente. Isso se direciona a toda a equipe multiprofissional responsável por um paciente cliente autista. A intervenção precoce é a principal forma de solucionar comportamentos inadequados e disfuncionais ao longo do processo de desenvolvimento do sujeito.
E a psicologia é a maior responsável pelo bem-estar desses sujeitos, tendo em vista as comorbidades que podem surgir na vida do indivíduo, como a gente viu ao longo do curso, né? E aí a gente fala aqui também sobre a importância do cuidado com os cuidadores também, porque muitos nesse processo ficam desgastados emocionalmente. Então aí a gente fala de um problema e de uma solução que seria investimento e capacitação profissional e da família, né? Então é isso, muito obrigada. Tchau, tchau.